pessoal, estamos aqui online para mais um Terapia Express. Estou tentando aqui verificar onde que eu posso fixar esse título aqui que falaram que eu tenho que fixar, mas por enquanto não sei onde faz isso. Nós vamos aqui esperando o pessoal aí para a gente começar. Acho que é o terceiro cenário do nosso Terapia Express. Quem estava aí nas outras semanas, eu estava ainda na casa da minha sogra. E hoje vai ser a primeira Terapia Express aí aqui em casa. Mas a gente trouxe um monte de coisa hoje para casa, então a gente ainda está nesse processo aí de organização. Deixa eu chamar umas pessoas aqui. Enquanto isso a gente vai... Tô me virando aqui no quarto da Inês. É isso aí, pessoal. Bom, vamos que vamos, né? Vamos recebendo aí vocês. Enquanto as pessoas vão entrando aí. A gente vai falar sobre carência. Carência afetiva é um tema muito importante que eu trouxe para falar para vocês. Então é uma alegria a gente estar aqui. Eu tô aqui nesse cenário improvisado, cenário novo. Dizem aqui que vai gostar, que tem espaço bastante para eles colocar a legenda. Eles vão ficar felizes aí. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho então do tema da semana. A gente vai fazer na verdade, vai fazer uma série, né? Serão 3 temas seguidos que a gente vai falar sobre carência afetiva. Eu tenho um carinho muito grande para trabalhar esses temas, seja a questão da carência afetiva, seja a questão da solidão, a questão da sexualidade. Porque esse grande campo da afetividade e sexualidade, ele afeta demais a forma como que a gente vive, cara. Porque tudo que a gente vive é relacionamento, né? Seja a nossa relação com as coisas, seja a nossa relação com os acontecimentos, a relação com o tempo. Se houve uma criancinha Inês ali. A relação com o tempo, a relação que a gente tem com a nossa família, o nosso trabalho, as nossas amizades, namoro, noivado, casamento. Então, não existe nada na nossa vida que não seja relacionamento. Então a gente precisa olhar com atenção para isso, porque isso afeta demais a nossa vida. Isso afeta demais a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. Aí eu quero frisar por que a gente traz muito esses temas aqui e por que é importante a gente trabalhar. Então, hoje o tema, lidando com a carência afetiva. E o primeiro tema que a gente colocou ali para falar é que agradar todo mundo não é a solução. Então hoje vamos esmiuçar um pouquinho esse tema, mas antes mesmo de falar desse tema concreto, eu queria trabalhar um pouquinho a questão da carência em si, e que a gente pudesse entender um pouquinho o que é o desenvolvimento ideal de um ser humano. O que é o desenvolvimento ideal de um ser humano? O ser humano, ele nasce, cresce, se reproduz. A gente aprendeu na aula de ciências da tia Sônia, lá na sua escola, né? Você tinha aula de ciências, né? Lembra disso? Você tinha aula de ciências. Então, aula de ciências, você aprendeu que o ser humano nasce, cresce e se reproduz. Eu vou dizer para você, né? Eu vou traçar aqui um caminho ideal de desenvolvimento. Você é bebê, depois você é criança, depois você é adolescente e você é adulto. Eu quero falar que existe um caminho, um desenvolvimento ideal da nossa afetividade, do amadurecimento da nossa afetividade. Então vamos lá, a gente começa primeiramente, né, com um bebezinho, e o bebezinho, ele só recebe amor, ele só recebe carinho, ele só recebe afeto. Então é normal que o bebê receba, ele só receba. Então não se cobra de um bebê algo a mais do que receber afeto, receber carinho, receber cuidado. Isso é típico do bebê. Agora a gente também passa do bebê para uma criança. Quando a gente sai do bebê para uma criança, a gente entra para o segundo ponto. A criança, ela não só recebe. A criança, ela também está preparada para começar a dar um pouco de amor.
Mas ainda é muito rudimentar. Então é normal que um bebê receba 100% e não doa nada de amor. Mas uma criança, sei lá, 90%, 80%, vamos dizer assim, e ela consegue responder, consegue oferecer um carinho, oferecer um afeto de alguma forma. Então a gente vai entender que a criança, ela está um pouco à frente de um bebê nesse sentido do desenvolvimento afetivo, porque ela já deu um passo a mais. A criança, ela recebe muito mais afeto do que dá, muito mais amor do que dá, mas ela já consegue responder um pouco, né? Já consegue dar um pouco de afeto. O adolescente, ele começa a chegar perto dos 50-50. A tendência é que o adolescente ele já consegue fazer muito mais pelos outros do que uma criança consegue fazer. O mundo da criança gira em torno dela. Ela é o centro. Tudo acontece em torno dela. Então, ela precisa de validação, ela precisa de carinho. Óbvio, né? Todos precisam de carinho, mas eu digo assim, a criança precisa excessivamente, ela precisa de muito mais atenção, muito mais carinho do que um adolescente. O adolescente precisa do nosso amor, claro que ele precisa, mas a criança depende disso. Ela depende disso, né? Para ela se sentir segura, para ela se sentir aquela estabilidade. A criança ela necessita muito mais disso. É normal que a criança, né, se sinta insegura, cobre amor, cobre carinho, cobre atenção. É normal que a criança não consiga olhar para muito mais fora dela, entender as nuances, os contextos, por que as coisas são assim. Não, ela só tem, eu tenho, não tenho, é meu, não é meu. É um mundinho totalmente centrado no próprio umbigo, que é o mundo da criança. Ela está desenvolvendo ali a sua afetividade. Já o adolescente, ele já tem começa a ter uma noção maior de tudo aquilo que gira e o cerca, e começa a se relacionar e agir nesse mundo. Então o adolescente, ele deveria, no mínimo, empatar esse jogo, em algum momento da sua adolescência, empatar esse jogo 50-50. Eu recebo muito, estou na casa dos meus pais, eu recebo uma par de coisas dos meus pais, mas eu também já sou capaz de devolver muitas coisas, né? Já consigo ajudar em casa, se eu tenho um irmãozinho mais novo, eu já consigo ajudar, eu já consigo colaborar. Então, vamos buscar as coisas no carro. Você está entendendo? Com o adolescente, ele tem um mar de ação, ele tem uma amplitude de ação muito maior do que uma criancinha, né? Então, o adolescente, nesse desenvolvimento da afetividade, ele já está chegando ali, consigo dar da mesma forma que eu recebo. Ele deveria chegar nesse ponto. E na vida adulta, deveria ser natural que eu conseguisse dar mais afeto, dar mais amor do que eu recebo. Pô, mas como assim? Não, eu também preciso de amor. É assim, a vida adulta não é assim. Porque no seu trabalho você está dando mais do que você recebe. Você não está no seu trabalho só para receber só o seu salário, ou só afirmações do seu chefe, ou só a realização profissional. Você está ali para servir. É normal que no seu trabalho você dê mais do que você receba. Né? Diariamente. Você recebe o salário, claro, né? Mas assim, é normal que você esteja ali para servir. É um trabalho, né? Não é um lazer. É um trabalho. É natural dele você estar o tempo inteiro servindo, olhando para fora. Na vida adulta você também tem a questão do seu pai, eu sou mãe. Um pai ele vai se preocupar com a sua esposa, vai se preocupar com os seus filhos. Então ele está ali entregando para 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, dependendo do tamanho da família. Na vida adulta, você tem os seus pais que se preocupavam com você lá quando você era criança o tempo inteiro, os seus pais começam a envelhecer. E você precisa também começar a cuidar deles de uma forma mais intensa. Então, olha como que é impossível que na vida adulta madura você receba mais afeto ou receba igual afeto da mesma forma que você doa. Um adulto, ele é chamado a doar mais, dar mais amor do que ele recebe, porque é a natureza própria das coisas. Então, na vida adulta, você tem pais
que já estão numa certa idade para se preocupar. Você tem o seu trabalho, onde você serve as outras pessoas. Você tem a sua família ali, esposa, para que você sirva, para que você ame, para que você cuide. Você tem o esposo para que você ame, para que você cuide. Você tem a família da esposa, muitas vezes também, às vezes nas mesmas condições ali dos seus pais, as pessoas já estão com um pouco mais de idade. Você tem ali os seus filhos, você pode ter um trabalho na igreja ali também, então, ou seja, uma pessoa vai... O seu ambiente vai te proporcionando muito mais situações para você dar amor do que você receber. Só que aí a gente tem um problema. Muitos adultos estão no corpo de adulto. Fisiologicamente, anatomicamente, ele é um adulto. Faz coisas que só adulto deveria fazer. Mas, emocionalmente, afetivamente, ele ainda é uma criança. Uma criança que precisa de receber muito mais amor do que ele consegue dar. Precisa todo o tempo daquela validação. É como aquela criança que precisa tudo girar em torno do próprio umbigo, não consegue enxergar nada além do seu mundinho. Não consegue se colocar tanto no lugar dos outros. Tem que ficar o tempo inteiro dizendo que aquilo é meu, é meu, é meu. Ou seja, a pessoa cresce com o corpo, mas o coração ainda é um coração de criança. Não no sentido bom do evangélico, aquele sentido de pureza, né? Mas é naquele sentido de imaturidade, de infantilidade. Aí não é legal. Agora pensa você nesse ambiente de tantas pessoas que precisam de você, que precisam da sua atitude de adulto, uma atitude que doa mais do que recebe. Ou seja, seus pais já estão chegando a uma certa idade, a sua esposa, a namorada, seja quem for, que precisa do seu carinho, do seu amor, e você como uma criança que precisa ser servida, que precisa ser validada. Esse é o ambiente, essa é a formação afetiva, essa má formação afetiva da pessoa que é carente. É normal que nós tenhamos algumas carências, né? Nós precisamos também de carinho, de amor. Em última instância, nós vamos dizer que Deus nos ama e esse amor, no mínimo, a gente precisa dele. Não o mínimo, na verdade, ele já é o máximo, né? Mas você precisa, claro, de um tanto de amor. Assim como a gente é carente de alimentos, se a gente não for, se não se alimentar, a gente morre. A gente precisa desse grau de relacionamento. Mas o chamado da vida adulta é dar mais do que recebe. E não só dar um pouquinho mais do que recebe, dar bem mais do que recebe. E outro, aquilo que a gente recebe como efeito colateral. Na vida adulta, a gente não clama por afeto, a gente não implora por afeto, porque a gente está muito ocupado em dar amor, em amar. Quem implora por afeto, quem implora por atenção, quem implora por validação é a criança. É só você brincar com a criança um pouquinho, você vai ver todos os comportamentos que eu estou falando. Agora, você transporta isso para um corpo de adulto, a gente vai ver que é a realidade de muitas e muitas pessoas. Então, quando a gente fala de carência afetiva, a gente não está falando só de namorado, só de sexualidade, a gente está falando de todos os nossos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa carente, que é a pessoa que se sente injustiçada, que os relacionamentos não vão para frente, sempre tem um mimimi, alguma coisa, porque ela precisa de validação. Tudo é pessoal, tudo não, é porque fulano não gosta de mim, porque fulano... tudo é insegurança o tempo inteiro, então isso caracteriza essa pessoa que é carente afetivamente. Então a gente vai dizer que isso ocorreu uma má formação daquela afetividade. Aquela afetividade ela não se desenvolveu como o corpo da pessoa se desenvolveu, hoje ela já é um adulto, já é um jovem, um adulto, e ela continua com o emocional, com a afetividade de uma criança. E é importante olhar, existem várias escolas aí da psicologia que analisam, a gente poderia pegar a teoria do apego, a gente poderia pegar várias nuances aí da psicanálise. Várias escolas da psicologia poderiam falar um pouquinho sobre essa questão que gerou essa má formação da afetividade. Mas o nosso foco aqui não é na formação que deveria ser feito. Isso daí
Talvez para os pais é uma coisa muito interessante, mas não é o foco aqui. A questão é, se você já não é mais criança e você está vivendo assim, a sua afetividade já foi formada de uma forma inadequada. E agora a gente precisa olhar para isso, primeiramente desmascarando. Desmascarando. Se você não desmascarar, você não aceitar que você tem um problema, com graus diferentes de intensidade, a maioria das pessoas tem, viu? Você não tem que se sentir culpado. Ah, meu Deus, eu sou o pior dos seres humanos. Não. Você é mais um ser humano que tem uma dificuldade na afetividade, porque a gente veio numa sociedade muito carente, uma sociedade carentes criam outros carentes, inseguros criam outros inseguros. Não por maldade, por falta de repertório mesmo. Mas então a gente pode dizer que essa pessoa carente é aquela famosa, talvez alguns conheçam essa denominação, dizer que a pessoa está na quarta camada. Não sei se vocês já ouviram isso. Isso vem numa teoria, do professor Olavo de Carvalho, das 12 camadas da personalidade, e vai dizer ali que a quarta camada, vai dizer que tem a primeira camada, a segunda camada da personalidade, a terceira camada, a quarta camada da personalidade é a camada que se desenvolve ali na infância. E nas camadas que se desenvolve ali na infância, é uma... algumas pessoas travam ali. Não vão para a quinta camada ali do adolescente, a sexta, a sétima, o desenvolvimento normal do ser humano. Como eu falei ali, né, do bebê, da criança, do adolescente. E algumas pessoas travam nessa quarta camada. Então a gente fala que a pessoa está presa ali na quarta camada, né? E essa quarta camada é exatamente isso, essa necessidade de validação, tudo é pessoal, baseado na insegurança, é mimimi, é tipo, ai meu Deus, é difícil de lidar e é muito difícil para a pessoa também que vive isso, que tem isso. Não é só ela que acaba deixando a nossa vida um pouquinho mais chata, um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais pesada. Mas ela se sente assim, porque Deus, ela não quer agir assim, mas tudo para ela é levado para o lado pessoal. A gente diz com afetividade que ficou sem contorno. Tudo na vida a gente precisa de um contorno. O contorno é o que garante que o conteúdo vai ficar ali dentro. Se a gente remove o contorno, esse conteúdo se espalha. Aí fica confuso, vira uma bagunça. É isso que acontece com a pessoa que tem uma afetividade mal formada. Uma afetividade sem contorno, sem forma, disforme, né? Sem forma, mal formada. Essa pessoa, quando recebe os afetos mediante as relações, esses afetos se espalham. E como se ficasse aquela desordem ali dentro da pessoa. E a pessoa não sabe como lidar. Esse é um pouco o mundo da criança. Esse é um pouco o mundo da criança. A criança ela não tem uma afetividade tão formada ao ponto de ter grande discernimento, de perceber nuances. Porque ela ainda não tem esse contorno muito bem estabelecido. Por isso que é muito importante também que quando a gente vai falar de carência afetiva, vai falar de questões relacionadas à afetividade, a gente entender a importância da terapia. E aqui não é só dizer porque eu sou terapeuta, mas é porque realmente, se a gente acha que a terapia é uma questão somente para a pessoa que tem um transtorno psicológico, uma coisa grave, mas quantos problemas que a gente não consideraria algo doentio, mas que deixa a nossa vida neurótica, a nossa vida travada. Quantos nozinhos que a gente tem que não nos impedem de caminhar, mas atrasam demais os nossos passos. Quantas coisinhas que a gente tem que não impedem que a gente dê um passo, mas que deixam esse passo um pouco mais pesado. Então a terapia é um lugar que a gente remove um pouco esses pesos para que você consiga andar de uma forma mais ideal. Então, por isso que eu reforço nisso, né? Então, se você já começa a identificar alguns desses probleminhas, a terapia é o lugar ideal para que a gente consiga dar esse contorno que você precisa para que a sua afetividade se forme. Ah, Fabiano, mas não tem como fazer a terapia agora, não tem dinheiro. Olha, primeiro pergunta para mim ali no direct, vê que às vezes é possível fazer. Às vezes você acha que é um preço, às vezes é outro. Eu sei que tem terapeutas aí que cobram bastante, porque primeiro que tem muito resultado e tal,
mas você não sabe o valor, você pode estar imaginando. Então, me chama ali no direct que a gente conversa e a gente pode, quem sabe, ali ver uma melhor condição para você. Agora, existe uma outra questão também, né? Se você não quer fazer terapia, não quer fazer terapia agora, eu recomendo que você entre ali no nosso grupo do Telegram. Tem um link na nossa bio, que não entra na bio do meu perfil, tá? E ali você consegue entrar no nosso grupo de Telegram, porque, por exemplo, amanhã mesmo a gente já vai postar o exercício da nossa Terapia Express de hoje. E aí você vai ter um exercício prático para você colocar, né, durante essa semana, já nas suas ações, que você já consiga aplicar. Então, toda semana a gente coloca uma ativação lá no Telegram. E à medida do tempo a gente vai trazer alguns conteúdos exclusivos no Telegram. Por quê? Porque a gente consiga te ajudar gratuitamente, tá? No Telegram, gratuitamente, a dar esses passos de amadurecimento. Beleza? Só para não deixar passar, senão eu esqueço no final. Mas, beleza. Então a gente entendeu que uma afetividade mal formada pode atrapalhar demais a sua vida. Você vira uma criança, né? Num corpo de adulto. É igual aquele filme, não sei se vocês assistiram, tinha um filme antigo, que era acho que era Jack, alguma coisa assim, era com Robin Williams. Robin Williams, ele era um adultão, só que ele era uma criança com 10 anos. Teoricamente, pelo filme, ele tinha uma doença, que ele era um adulto num corpo... Ele era uma criança num corpo de adulto. Um adulto mais velho ainda, né? Um adulto novinho, assim, não. Então, o Robin Williams, ele fazia esse papel. Então, a gente via que ele tinha um potencial físico de um adulto, né? E só que dentro dele ele não tinha maturidade afetiva para lidar com alguns conflitos da vida adulta. Então muitas vezes é isso que acontece. A Sheilinha falou que a síndrome de Peter Pan. É que assim, a síndrome de Peter Pan, muitas vezes a pessoa ela quer ficar imatura, ela não quer, ela acha que aquilo é a vida, né? Mas tem ligação, sim, tem ligação. Agora eu digo que tem muitas pessoas, por exemplo, que me seguem, que estão aqui, e eu fui esse cara muito tempo na minha vida, que a gente queria amadurecer, mas a gente estava travado em alguns pontos que a gente não sabia explicar. Então, essas lives aqui, falando da carência afetiva, é uma tentativa de dar um diagnóstico mais pontual, de fazer você tirar essa máscara de umas questões que você está travando, né? Então, assim, eu entendo que o Peter Pan é aquele que quer ficar como criança. Eu sei que você que está aqui, você não quer ficar como criança. Você não quer ser imaturo. Eu sei que você está aqui, você quer evoluir, você quer crescer. Então, o seu problema não é a síndrome de Peter Pan. Porque você não quer ficar na Terra do Nunca. Você quer sair de lá. Entendeu? Mas o problema é que tem coisas que a gente vê movimentos interiores que são confusos, porque falta contorno para a nossa afetividade. Tá tudo esparramado lá dentro. Então, o nosso intuito aqui é dar nome para algumas coisas, para que a gente consiga atacar, porque é como aquele exorcismo. Qual que é o nome? Qual que é o seu nome? Né? Não, Legião. Então, Legião, sai fora. A gente precisa dar um nome para que a gente possa exorcizar, para que a gente possa tirar da nossa vida. Então, eu dei essa introdução sobre a carência afetiva, que eu considero ela muito importante para que a gente possa desenvolver essas três lives, essa de hoje, que a gente já está encaminhando para o fim, mas também as da semana que vem e da outra semana, né? São 3 lives falando sobre carência afetiva. Então a gente tem essa questão da afetividade mal formada. Então a gente está falando da questão do agradar todo mundo não é a solução, né? Que é o que está no tema de hoje. Então eu dividi em 2 tipos de comportamento muito clássicos das pessoas que são carentes. Das pessoas que estão precisando de validação, estão precisando de atenção, estão querendo chamar atenção, estão querendo afeto. Quero receber, eu sou uma criança. Sou uma criança afetivamente. Então, eu coloquei como 2 comportamentos principais. Um eu vou trabalhar para a semana que vem, então fica aquele suspense exclusivo para aqueles que estiverem na semana que vem. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse comportamento do bonzinho. Um carente que é bonzinho, que agrada a todo mundo,
E é importante a gente falar disso porque qual que é o problema do bonzinho? Eu vou explicar um pouco sobre qual é o comportamento do bonzinho. Porque essa pessoa tem um comportamento que parece como uma virtude. Ele está disfarçado de virtude. Mas, na verdade, esse comportamento revela uma pessoa extremamente carente em busca de validação. Em busca de ser o filho perfeito com todas as notas maravilhosas. Só que agora ela não está mais na escola. E as notas que ela busca é a aprovação das outras pessoas. Então, aquela pessoa que precisa fazer tudo perfeito para chamar a atenção dos outros, é aquela pessoa que tem que dar muitos presentes, é aquela pessoa que precisa garantir que as pessoas gostem dela a todo momento, porque ela precisa dos elogios, dos afetos, e ela quer ouvir. Então, ela posta uma foto, ela quer ver os comentários e quer que aqueles comentários sejam positivos, e que se ela tiver 20 comentários positivos, mas tiver um negativo, o dia dela acabou. Porque ela precisa de validação, ela precisa de tudo perfeito. É aquela pessoa que cerca um relacionamento com tantos cuidados, dá tanto carinho ali, mas que na verdade ela não está amando. Ela está querendo garantir que ela vai ser amada. Veja bem, você vai olhar para uma pessoa que se oferece, que se entrega no relacionamento, você vai falar, virtude, essa pessoa está muito bem. Mas você vai ver que no fundo, essa pessoa, ela não está amando. Ela está pedindo amor. Ela está fazendo de tudo para merecer, para receber de volta. Então, na verdade, todas as coisas que ela faz não é um amor genuíno, não é gratuito, é para receber em troca. Não sei se você já agiu assim, eu falo porque eu já agi muito assim. Eu me envolvia nos relacionamentos, começava a gostar de uma menina e eu parecia que eu queria fazer tudo assim para não dar errado. Então eu sabia todos os gostos da menina, eu sabia isso. A linha é muito tênue entre o que é normal e o que já passou do ponto, que é uma carência, porque assim, é óbvio que você vai querer agradar a pessoa. Você está gostando dela, você quer ser amado, você está querendo conquistar. O problema é você não dar chance para que ela te ame de volta. O problema é você não dar espaço para o outro. O problema é que você não está fazendo isso porque você a ama. Porque se você estiver fazendo isso porque você a ama, se ela não te amar de volta, é o de menos, você está fazendo isso porque você quer o bem dela. Então você faz isso para um filho. Vamos dar o exemplo do filho aqui. Eu faço tudo pro meu filho e ele me tratou mal. Claro que você vai ficar chateado que seu filho te tratou mal. Mas você não está frustrado porque você o ama. Você fez pelo bem dele e não para receber algo em troca. Agora, hoje nós temos muitos pais, como eu falei, adultos, crianças em corpo de adulto. E que vivem em função da resposta que o filho dá, do afeto que o filho dá. Então o pai não consegue ter uma posição firme porque o filho vai tratar ele mal e o pai não faz o que precisa ser feito, porque o pai está de toda forma querendo ser bonzinho com o filho para que o filho possa dar esse afeto de volta e falar, nossa, meu pai é legal, meu pai é meu amigão. Você entende? A pessoa que é esse carente bonzinho, ele não se compromete. Ele está sempre em cima do muro, ele está do lado da maioria, ele não quer se expor, então colocar muito as opiniões dele, ser contrário, porque não, é que eu não gosto de problemas, então na verdade é que assim, você quer só a validação das pessoas, você quer o retorno que eles vão te dar. Você não está disposto a fazer o bem, você não está disposto a amar, você está querendo controlar o amor dos outros a partir daquilo que você faz por eles. Isso é muito ruim. Tipo, eu falar, não, mas eu não sou esse, não. Cara, eu falo assim, eu era. Muitas vezes eu era. Muitas vezes meus relacionamentos, nossa, o que eu já fiz de loucura, tipo, atos e atos seguidos. Que era tipo assim, não, se eu fizer todos esses passos, é óbvio que ela vai me amar. Olha só. E aí existem dois problemas que podem se originar disso daí. Primeiro é a frustração. Poxa, eu fiz de tudo por você e você não acredita que você vai me largar. Eu fiz de tudo por você, meu filho. Nossa, eu faço tudo por você e você, olha o que você faz comigo. Olha a frustração. Por quê? Porque você estava fazendo e esperando algo em troca.
E essa frustração, às vezes, ela é muito ruim, porque isso machuca a gente mesmo. Porque, no fundo, as nossas boas ações estavam com problema de intenção. A intenção não era a melhor. E é importante a gente olhar isso, porque isso atrapalha muito as nossas vidas. E quantas a gente já não falou assim, nossa, vai, fica com aquele cara lá, aquele cara lá não te merece, porque eu fazia tudo isso por você. E agora aquele cara lá, mau caráter, aquele cara ali, cara, você era meloso, você era sem graça, sem personalidade. Ficava ali só bajulando. No fundo, o quê? Para receber. E como se fosse um cachorrinho. Faz tudo, senta, levanta, faz tudo. Sem personalidade. Agora, cachorrinho é legal para você levar para dar um passeio, pra você ter em casa. Mas pra você dividir a vida, não, né? Então veja como que isso é ruim. Então aí, no fundo, vai ficar com uma frustração. Porque você investiu tempo, você investiu muitas coisas, esperando ter algo em troca. Agora, se o seu investimento é o bem do outro, é por amor, esse retorno pode te deixar um pouco mais feliz, um pouco mais triste, mas o sentimento não será de frustração. Você me entende? Isso fica muito claro no relacionamento de um pai para um filho. O pai faz o que tem que fazer, mesmo que o filho não reconheça. Se existe frustração nisso daí, é porque o pai não está fazendo o que tem que fazer. Ele está fazendo, buscando um afeto do filho, um retorno do filho. E aí está desordenado. Agora tem um outro problema também. Muitas vezes esse bonzinho, ele se deixa se humilhar. Então, além da frustração, você vive abaixo da sua dignidade, cara. O outro pisa em você, te faz de bobo. Então a menina que o cara fica com ela, usa dela e trata ela mal, e ela não tá ali com ele. Trata mal, o cara humilha. Não, mas eu tô aqui porque eu amo. Na verdade você não ama. Você tá querendo um afeto de volta. Sabe? Então, a carência nos coloca em tipo de relacionamento assim. Que você permite ser humilhado, tratado mal, excessivamente. Não uma vez eu relevei e tal, não, mas sabe? Viver em relacionamentos assim, humilhantes. Ser feito de bobo. Cara trouxa que a mulher tá acabando com o dinheiro dele, fica aí saindo e tá meio... E o cara ali, não, porque eu não posso perdê-la. Né? Não tô falando de matrimônio, tô falando assim, de relacionamentos mais... namoro e tal. Mas quantas vezes a gente... Então, aí esse carente bonzinho, ele quer tanto essa validação que ele se coloca em relacionamentos desbalanceados. Eu tenho certeza que você, em mais ou menos intensidade, com mais ou menos intensidade, você passa por isso. E você vê que seu comportamento, muitas vezes, não é um comportamento em primeira pessoa. Você age, muitas vezes, com essa intenção não tão pura assim. É natural que a gente queira uma retribuição, que a gente queira. Isso é natural, isso é humano. Mas esse sentimento de frustração ele vai ser gigantesco se você está fazendo algo para receber em troca. Por fim, né, para a gente finalizar aqui essa noite, esse primeiro tema, eu queria colocar uma questão muito importante. Na nossa vida, a gente precisa ser autor da nossa história. O autor de um livro é aquele que escreve a história. O autor de um livro é aquele que narra a história. Só que a nossa narração, nós temos que ser o autor e nós temos que narrar em primeira pessoa. Diante das situações que a gente tem na nossa vida, a gente tem que dizer eu. Ter essa capacidade de dizer eu. Não no sentido egoísta, mas no sentido, a minha ação tem que ser minha. A gente vai ver no Evangelho que Cristo ensinava com autoridade. As pessoas ficavam fascinadas porque ele ensinava com autoridade.
o que significa aquela autoridade. Não era uma autoridade de poder, eu estou mandando neles e eles estão fascinados, não. Aquela autoridade, o ensino com autoridade significa que ele era autor. Cristo, ele era coerente, ele vivia, era ele realmente que estava fazendo aquilo. Ele não estava só pregando, ele vivia aquilo. E na nossa vida a gente é chamado a ser autor. A autoridade vem de autor, né? Quando a gente é autor dos nossos próprios atos, ou seja, a gente não está motivado por forças que vão além da nossa vontade. Então a gente quer amar, mas muitas vezes a gente erra o alvo. Por quê? Por causa dessas forças que estão brigando dentro de nós, dentro do nosso coração. Então a gente quer ter um bom relacionamento, a gente olha para um ideal do matrimônio cristão, a gente olha para o ideal de uma família cristã, a gente olha para um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amizade, e a gente tem noção do que a gente quer. A gente quer aquilo. Mas por que nas nossas atitudes do dia a dia a gente não consegue colocar isso em prática? A gente não consegue dizer eu amo. A gente não consegue transformar em verbo aquilo que está dentro do nosso coração. Por quê? Por quê? Então, assim, é preciso que nós recuperemos, né, a autoria da nossa vida. Por isso é importante a gente enfrentar essa carência afetiva, por isso é importante a gente ter essa coragem, porque eu digo para você, se você está aqui até agora, se você está ouvindo eu falar de problemas interiores que às vezes não são tão legais da gente dizer, alguém olhar para você e falar, você é carente, se você está aqui é porque você é corajoso, porque você é corajosa, porque você quer ser melhor. Então você está de parabéns. É preciso que você pegue a caneta da sua vida e assuma a autoria da sua vida mais uma vez. Tá? Parar de escrever a sua vida com a caneta dos outros. Parar de escrever a sua vida com as intenções dos outros, baseado naquilo que você pode receber de volta. Tá? Então, esse chamado hoje é para que a gente viva uma vida em primeira pessoa. É porque para amar é preciso aprender a dizer eu. Eu amo. Mas é preciso se conhecer de verdade. Ser eu de verdade. E não agir baseado naqueles conflitos interiores que ficam martelando, me empurrando numa direção oposta. Então é isso, pessoal. Quem estiver no nosso grupo do Telegram, eu vou mandar uma ativação para vocês. Um exercício bem prático, bem concreto. Para isso que a gente trabalhou aqui hoje. Mas essa é a marca que eu quero deixar para você. O carente não é aquele que precisa receber amor, mas é aquele que ainda não aprendeu a amar. O carente não é aquele que precisa de validação. Ele quer essa validação, mas não é aquilo que ele precisa. O carente é aquele que ainda não aprendeu a amar. Então esse caminho de 3 encontros que a gente vai ter nessas próximas semanas, essa e mais 2, é um caminho de nos colocar no amadurecimento correto, no desenvolvimento correto do ser humano. Tá? Então quem entrar no nosso grupo ali do Terapia Express, nosso canal no Telegram, vai receber essas ativações gratuitamente. Tá? Então convida as pessoas que você conhece, peçam para assistir a live, divulguem, tá? Porque é um caminho de amadurecimento muito legal que a gente está trilhando aqui, a gente tem tido um feedback muito bacana. E é isso, pessoal, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!